Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, querido, graça e paz. Aleluia. Aleluia. Como é bom estar com você. Aleluia. Aos domingos, né? Igrejas por toda a cidade, por todo o mundo, costumam, né, se encontrar, se reunir. E a gente costuma brincar, né, de que existem cristãos que são Cristo em casa. Mas eu não, você também não, amém? Nós somos obedientes à palavra. E que se o Senhor Jesus nos instruiu a congregarmos, nós vamos congregar. E nós vamos crer que existe galardão em congregar, amém? Então, eu e você, nós de fato somos diferentes. Nós não somos iguais. E às vezes, nessa diferença, pode ser que às vezes a gente se arranhe, às vezes você não cumpre as expectativas que eu tenho sobre você, nem eu as que você tem sobre mim. Mas sabe, eu creio que o Senhor nos fez não apenas filhos dele, Ele nos fez irmãos. Às vezes a gente tem muito a perspectiva de que somos filhos de Deus e entendemos Deus como Pai. E porque se Ele é Pai, Ele cuida. Se Ele é Pai, Ele sabe o que a gente precisa. Se Ele é Pai e se Ele pode dar algo, Ele não vai nos negar. E nós vivemos muito essa relação de entender quem Ele é Pai e o que cabe a nós e qual é o nosso lugar como filho. Mas sabe, se eu sou filho, se você é filho, se ele é filho, se ela é filho, sabe que nós somos irmãos? Nós somos parte da mesma família. Eu não vou fazer isso muito nessa manhã, mas eu queria que você olhasse para 2, 3 pessoas aí e dissesse: você é meu irmão. Dá essa notícia aí, dá essa notícia aí. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós somos irmãos, queridos. Sabe que se eu tenho um irmão e ele está em necessidade, eu vou ajudar. Se eu tenho um irmão e ele está passando por um momento de aflição, eu vou ser aquele que me levanto como resposta. Se eu tenho um irmão e por acaso ele provocou algum escândalo, algo que é grave, eu vou amar. Eu não vou expulsar da família. Eu não vou botar ele para fora e dizer: você não é digno de estar no nosso meio. É família. Aleluia. Será que com esse sentimento você pode dizer mais uma vez: você é meu irmão, você é meu irmão? Aleluia. Como irmãos e família que somos, aleluia, o Senhor, nosso Pai, espera algo de nós, amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Aleluia. Em Romanos, no capítulo de número 8, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. E diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe, querido, essa passagem, ela fala sobre o propósito de Deus para a humanidade. Você sabe que desde o princípio havia
Deus, a palavra, e a gente sabe que a palavra é Jesus, o verbo, desde o princípio, Filho de Deus, e o Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, como nós costumamos dizer. Então, aprove Deus a criar a humanidade. Então, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e soprou sobre aquele homem o seu espírito, e os fez alma vivente. Naquele momento, Deus estava aumentando a sua família, todos compartilhando do mesmo espírito. Mas a gente sabe, você é bem alimentado aqui nesse lugar, que uma vez que o pecado, a desobediência entrou no mundo, o pecado, ele não podia ocupar o mesmo espaço que a santidade de Deus. Por isso o Espírito de Deus se retira do homem, não podendo fazer comunhão com o pecado. Então, nesse momento, Jesus, como Filho de Deus, ele passa a ser o Filho unigênito do Pai. Santo, imaculado, perfeito. E no plano perfeito de Deus, a gente sabe que nada fugiu do controle de Deus. E o Cordeiro de Deus, ele já estava premeditado que ele fosse sacrificado por nós desde o princípio. Desde o princípio, Deus já sabia como resolver o problema do pecado e como restituir o Espírito Santo à humanidade. E a Bíblia vai dizer que Deus, então, João capítulo 3,16, a gente conhece muito que Deus deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. E aquele que era perfeito deu o seu sangue. E todo aquele que crê no sacrifício de Jesus tem as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. De modo que o pecado não pode mais sujar as suas vestes, porque sobre a sua vida agora está o sangue do Cordeiro. Aleluia! E é inclusive curioso pensar que quando Jesus ele toma sobre ele o pecado do mundo, naqueles 3 dias onde ele está no Hades, o nosso Deus é como se ele ficasse órfão de filho, porque nem mesmo Jesus naquele momento. E a prova disso é que Jesus na cruz, ele diz Deus meu, e ele não chama Deus de Pai. Então é como se Jesus tivesse naquele momento, por causa do pecado, perdido a paternidade de Deus. Assim como eu e você outrora, um dia não podemos experimentar da paternidade de Deus, e nós éramos órfãos. Por 3 dias, o nosso Deus ficou sem filho algum. Mas a gente sabe que o sangue de Jesus inocente, que parou na cruz pelo meu e pelo seu pecado, e não pelo próprio pecado, o sangue dele clama mais alto que o sangue de Abel. Aleluia. E Jesus é restaurado a sua posição de filho ao lado de Deus. Mas é muito curioso, e essa passagem que nós lemos de Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que Jesus ele morre como filho unigênito, mas quando ele volta para Deus, ele não volta unigênito, mas ele volta como primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Aleluia! E quem são esses irmãos? Todos aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, se eu e você já confessamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, eu e você somos família de Deus. Nós somos filhos de Deus.
membros do mesmo corpo, dependentes uns dos outros. E isso, querido, sabe, nos permite dar a consciência, termos a consciência de que nós não estamos sozinhos. E não apenas porque o Espírito Santo está conosco, porque com certeza isso já seria suficiente. Se temos o Espírito Santo, temos tudo o que precisamos. Mas sabe, se você precisar de um ombro, você tem do seu lado aí um irmão para contar. Somos membros uns dos outros. Sabe, querido, e a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, que o plano de Deus é que toda a humanidade se tornem filhos de Deus. Sabe, querido, por que isso é importante de ser dito? Porque muitas vezes nós, zelosos pela nossa fé, porque entendemos o valor daquilo que recebemos, às vezes nós agimos de uma maneira, às vezes um pouco equivocada, e nos colocamos na porta do céu, decidindo quem merece e quem não merece, quem pode e quem não pode, quem é digno e quem não é digno. Mas sabe que Deus não te colocou como porteiro do céu, não me colocou como porteiro do céu. Não cabe a nós julgarmos quem é digno ou não de se tornar filho. Essa passagem diz que Deus predestinou os homens a serem salvos, a se tornarem filhos. Esse predestinou não é aquele sentido de predestinação que você provavelmente já ouviu falar. Esse predestinou quer dizer que de antemão o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Quem você ama, mas também quem tira a sua paciência. Pensa em alguém que te irrita. Esse também. E às vezes a gente tem essa impessoalidade, às vezes das redes sociais, né? E às vezes a gente se inflama muito contra figuras políticas, artistas, essas coisas. Mas sabe que Deus também predestinou essas pessoas para serem filhos e filhas? Sabe, mas às vezes nós estamos com a síndrome de Pedro, vendo Malco prender Jesus. Como assim você vai prender o meu Jesus? Sabe, querido, eu tenho certeza que a intenção de Pedro não era cortar a orelha do soldado. Aquilo ali foi livramento. É que Pedro não era guerreiro, mas se ele fosse um pouco mais habilidoso, ele tinha acertado o pescoço, que era o que ele realmente queria. Mas graças a Deus ele acertou a orelha. E Pedro, que tinha acabado de negar a Jesus, então na verdade era como se ele quisesse demonstrar o amor dele por Jesus. Estão prendendo o meu Jesus, então eu acabei de decepcionar Jesus, neguei ele 3 vezes, então eu vou mostrar o meu valor e eu vou aqui defender a honra do meu Jesus, que não merece ser preso. E qual que é a reação de Jesus ao ver a tal defesa de Pedro? É pegar a orelha do soldado e colocar de volta. Nós temos que entender, querido, que a humanidade, toda a humanidade, toda ela foi predestinada a ser filhos e filhas de Deus. E não cabe mesmo a nós julgarmos quem merece ou não merece estar dentro dessa família. Sabe, querido, ajuda a gente nesse processo de entendimento a perceber que nem mesmo nós merecíamos estar nessa família. E não é por merecimento, é pela graça, querido. E foi Ele quem morreu e é Ele quem decide. E a decisão dele foi, a princípio, todo mundo pode. Aleluia. Então eu quero
Que isso te ajude a forjar em você esse olhar de misericórdia para com o seu irmão, para aquele, ou melhor, para o seu potencial irmão. Porque o mundo precisa saber desse amor. E de fato, eles ainda não são filhos e filhas. Mas não posso eu ser aquele que estou barrando a possibilidade do sangue do Cordeiro chegar na vida dessas pessoas. Eu preciso ser um facilitador. Eu preciso ser aquele que permite, eu sou aquele que abro portas. Eu sou aquele que demonstro o amor. Sabe, Romanos, no capítulo 12, versículo 2, fala algo muito interessante. Porque às vezes a gente, na nossa indignação, a gente fala: mas Rafael, a gente precisa lutar contra o pecado. E a gente precisa ir sim contra as pessoas e falar a verdade, e falar da palavra. Querido, permita esse ajuste na sua vida. Toda vez que a gente vê Jesus enfurecido, não é contra o ímpio, é contra o religioso. É contra aquele que conhece a palavra. Querido, pode perceber, você não vê Jesus enfurecido, você não vê Jesus falando raça de víboras, essas coisas, para quem é ímpio, para quem é pecador. Porque quem é pecador tem como seu Deus o príncipe desse mundo. Então ele não vai agir segundo os princípios da palavra, e ele naturalmente não vai concordar comigo e com você. Ele vai fazer e vai agir e vai pensar segundo os princípios do príncipe desse mundo a quem ele serve. Mas toda vez que a gente vê um Jesus enfurecido, é contra aquele que conhece a palavra, conhece o princípio, mas mesmo assim resolve agir de maneira diferente. Então isso precisa fazer a gente abrir o nosso olho para achar que às vezes nós estamos esperando Deus se enfurecer contra o ímpio. Mas na verdade Deus não está enfurecido. Deus ama e quer essas pessoas, e quer que elas saibam que elas podem ser filhos e filhas. Essa verdade precisa ser conhecida dessas pessoas. E em Romanos 12, no capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com esse mundo. E aí a gente pega esse versículo e fala: eu não vou me conformar, eu tenho que me indignar. Mas na verdade esse conformar é de: não tome a forma do mundo. Você que conhece, você que sabe a verdade, cuide da sua vida, para que você não ande segundo o mundo, mas ande segundo a palavra, segundo aquilo que eu te ordenei. Olha para a tua vida e cuida dela. Amém. E depois ele diz: mas transformai-vos. Ou seja, não se conformem e transformem a vocês mesmos. Mas às vezes nós estamos usando essa passagem para dizer: eu preciso me indignar e eu preciso enfiar, desculpa a expressão, o evangelho goela abaixo. Mas sabe que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo? Nós precisamos nos lembrar, toda vez que você quiser pegar a espada e acertar por acidente na orelha de alguém, nós precisamos lembrar que o olhar de Jesus para o mundo, para o ímpio, é um olhar de misericórdia. Ainda que isso doa, porque não estou dizendo que é fácil. E às vezes a gente está aqui achando que Deus precisa da gente para defender Ele. Não, Deus precisa da gente para anunciarmos o Evangelho, para falarmos das boas novas. É com isso que Deus conta com a gente. As boas novas da salvação, que é que Deus amou o mundo de tal maneira que ninguém precisa andar sozinho nessa vida, mas pode contar com a presença do Espírito Santo. E que Deus criou uma família que é muito maior e muito melhor do que às vezes a família natural de determinadas pessoas. Sabe, querido, existem pessoas que estão nesse mundo sozinhos, decepcionados com suas próprias famílias, ou porque foram abandonadas, ou porque foram indesejadas, ou por causa de crises familiares. E nós aqui,
uma família que recebe a palavra, uma família que é cuidada, uma família que é tratada. Nós podemos nos apresentar para essas vidas não com condenação, mas dizendo: olha, você pode não ter tido um pai ou uma mãe natural bom para você, mas nós queremos ser família para você, nós queremos ser uma mão estendida para você. Aleluia. A palavra vai nos falar sobre aquela mulher adúltera que foi pega em adultério. E os religiosos, eles pegam aquela mulher pela mão, colocam na frente de Jesus e diz: olha, a lei manda apedrejar. Mas o que você diz? Qual é então a tua fala sobre essa? A lei manda apedrejar. E Jesus diz: aquele que nunca pecou, que atire então a primeira pedra. Sabe, querido, esse deve ser o nosso olhar também. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Sabe, a gente sabe que nós fomos lavados do pecado, mas ainda assim, como acidente de percurso, nós aqui e ali cometemos deslizes e acabamos pecando também. Mas sabe, esses acidentes de percurso, eles não fazem Deus se colocar naquela nuvem cinzenta e ficar te tacando raios. Você sabe que não. Sabe, uma vez no meu passado, quando a palavra ainda não tinha se revelado para mim, eu acreditava que se eu pecava e pecasse, e quando eu pecava, na verdade, meia hora depois, se acontecia algo ruim, eu dizia: ai, é Deus cobrando. Ai, ai. Achando que Deus, por qualquer coisa, Ele iria se revoltar contra mim, iria me condenar. Vou falar uma bobeira aqui, mas eu, quando criança, tinha aquela coisa assim, da escolinha, da igreja, que às vezes tinha o sábado de manhã que tinha consagração, e a gente não queria ir. Aí falava assim: se Jesus voltar e você estiver vendo televisão... Ai. Era educativo, né? Mas a gente sabe que isso, somado com muitas outras coisas, cria às vezes, né, uma falsa impressão de que Deus é um Deus que perdoa, ataca, é um Deus reativo. Mas o nosso Deus, Ele é longânimo. Ele tem misericórdia e graça para dar e vender. E é assim que Ele age com as nossas vidas. E quando Jesus diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens, dos mais velhos aos mais novos, não sobra ninguém. E Jesus talvez fosse o único que pudesse apedrejar, porque ele não tinha pecado algum. Mas ele diz para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus coloca a oferta: viva uma vida diferente. Aleluia. Eu queria também que a gente lesse em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículos do 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Percebam que aí tem uma vírgula. Então ele vai explicar que modo digno da vocação é esse. E diz no 2: com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa passagem aqui, ela fala sobre um segundo aspecto que eu quero chamar a atenção para você. Qual foi o primeiro aspecto? Eu falei tanta coisa. O primeiro é que potencialmente, de antemão, o desejo de Deus é que todos sejam filhos. E a gente precisa olhar para aqueles que não conheceram a Jesus ainda como potenciais filhos de Deus. Ainda não são, mas o desejo de Deus é que eles sejam. Então, se eles são potenciais filhos de Deus, eles também são potenciais nossos irmãos. Nossos irmãos em potencial. Então, por isso, ao invés de condená-los, nós abrimos a porta para que eles se cheguem a Jesus. E eu quero, em Efésios, no capítulo 4, tratar sobre um segundo aspecto, que de fato é aqueles que já são filhos e já são irmãos, como nós aqui nessa manhã. Estamos em família, somos irmãos, somos família de Deus. Amém? Amém. Tem gente que não quer muito não. E aqui no versículo de número 1, ele diz, olha, ande de modo digno da vocação a que você foi chamado. E no versículo 2 ele vai dizer, com longanimidade. Ou seja, para esse abençoado do seu lado, o seu ânimo tem que ser bem longo. Isso significa que você não vai ser irritadiço. Isso significa que se na hora ali de estar servindo no departamento, o teu irmão falou alguma coisa ou fez alguma coisa, você não gostou, isso nem deve ser um incômodo para você. É longo ânimo, longanimidade, suportando-vos, e esse suportando não é como a gente fala, é o de dar suporte, um ao outro em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem muita coisa poderosa aqui. Porque primeiro, isso significa que te tirar do sério na igreja deve ser algo muito raro. Então pensa aí, em quantas vezes você ficou triste sobre como algum irmão da igreja te tratou, sobre alguém que não correspondeu às suas expectativas. Você está errado. É isso que essa palavra quer dizer. Isso significa que você não deve ficar levando em consideração essas coisas. E no versículo 3 diz, você precisa se esforçar para com diligência. Diligência significa, é como se você fosse ali vigiar para não dar brecha, para que nada possa comprometer a unidade que nós temos no Espírito. Ou seja, nós somos uma família, sobre essa família não pode ter rusga. Na nossa família não pode ter nada mal resolvido. Na nossa família não pode ter estranhamento, porque a gente precisa diligentemente manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Entre eu e você, paz. Você não merece, mas é paz. Eu não mereço, mas é paz. E com diligência, meu Deus. E eu quero dizer, querido, que dentro desse aspecto, na sua família, na sua casa, vocês também são irmãos. Então essa, é como a gente costuma dizer, a igreja começa dentro da nossa casa. Somos todos filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. Então, começando em casa, nós vamos ter essa palavra, longo ânimo. Longo ânimo, tá, sabe? E se isso é difícil para você, eu não sei, escreve um papel, imprime, bota nos lugares. Se você se irrita à toa,
Prega, você precisa ser lembrado. Longo ânimo, longo ânimo. Da mesma forma que nós não somos perfeitos, nossos irmãos também não são perfeitos, e nós precisamos preservar o vínculo da paz, suportando uns aos outros em amor, dando suporte uns aos outros em amor. Eu disse que eu não ia fazer muitas vezes, mas eu menti. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: pode contar comigo. Aleluia. Se você não sente isso, diz pela fé: pode contar comigo. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós somos diferentes uns dos outros. Na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, 1 Coríntios 12, 12, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratar ali sobre a unidade do corpo, de que nós somos membros, mas como membros pertencemos a um só corpo, e que existe uma diversidade nesse corpo, e isso é muito bom. Ao mesmo tempo que às vezes é essa diversidade que faz com que a gente às vezes se estranhe, porque nós não somos iguais, mas é essa diversidade que faz com que o corpo cresça, com que o corpo seja edificado. Eu e você, a nossa diferença. E o que eu quero chamar a atenção nessa palavra é que às vezes nós pegamos essa passagem de 1 Coríntios 12, 12, para falarmos apenas sobre propósito, sobre vocação. Então, se você é mão, não deseje ser pé. Se você é olho, não deseje ser ouvido. Não queira ser algo que você não é. Não queira fazer algo que Deus não te chamou para fazer. E está correto, querido. Ou seja, nós podemos olhar para essa passagem para refletir sobre propósito, sobre o plano de Deus para a minha e para a sua vida. O que Deus quer cumprir dentro do seu corpo, na edificação do corpo, como Deus pode contar comigo e com você. Sabe mais? Não existe membro vivo fora do corpo. A gente sabe como é o processo. Você já viu um filme ou algo assim de um transplante? Existe muito cuidado e o tempo corre. É muito importante quando vai haver um transplante, porque um membro fora do corpo, ele sobrevive muito pouco tempo e em condições muito específicas. Um membro, ele só consegue viver dentro do corpo. E, querido, a gente precisa entender que um membro também não existe nele mesmo. Ele existe na dependência e na cooperação entre os outros membros. E aí, Efésios, que é a passagem que nós acabamos de ler, no capítulo 4, no versículo 16, essa passagem é muito poderosa, ainda mais se a gente refletir sobre 1 Coríntios 12, 12. Efésios 4, 16, que diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa passagem é poderosa por quê? Porque ele não fala apenas dos membros, mas ele fala das juntas e da justa cooperação. Às vezes a gente ora muito para descobrir o nosso propósito, quem eu sou. Mas sabe que essa passagem, ele dá um outro aspecto. Quem eu sou na relação com o corpo de Cristo. Quem eu sou cooperando com o corpo de Cristo. A Bíblia não fala apenas sobre os órgãos, mas fala sobre as juntas. As ligações, aquilo que flui de mim, se espalha e continua fluindo pelo outro, e do outro pelo outro. Cooperação, e isso é poderoso demais, porque fala sobre um corpo bem ajustado. Um corpo bem ajustado, querido, é um corpo que preserva a unidade da fé, preserva o vínculo da paz.
E não se vê apenas nesse sentido individualista de propósito, mas pensa o propósito na relação com o corpo. Sabe, uma das grandes aflições de quem se compromete em crescer no corpo de Cristo é descobrir o seu propósito, né? Às vezes você vem e faz o rema, aí começa sempre, né, nos grupos: eu sou mestre, eu sou apóstolo, eu sou isso, né? É legal isso, essa parte do crescimento. A gente vê as pessoas querendo se descobrir, querendo descobrir os dons que estão em operação. Sabe, querido, mas talvez, se você ainda não descobriu, ou ainda não tem total clareza, comece cooperando. Você vai se descobrir, às vezes, não no secreto da oração. Às vezes essa descoberta de quem você é se dá na cooperação com o corpo de Cristo. Você começa a trabalhar, você começa a se envolver, e quando você vê os teus dons, os teus talentos, aquilo que Deus depositou sobre a sua vida começa a aflorar. Sabe, eu quero fazer um convite para você. Talvez você seja uma junta. O pastor Josias está aqui. Talvez o Senhor precisa da sua casa para que ali haja um grupo de um discipulado. Sabe, às vezes Deus quer que você conecte pessoas. E eu digo isso, querido, porque às vezes as pessoas estão isoladas no corpo de Cristo, mas Deus fala sobre juntas, sobre justa cooperação. O Senhor está dizendo para você: não há como ser membro fora do corpo. Você precisa estar inserido no corpo, e você só vai descobrir seus dons e talentos, aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, na relação com esse corpo. Sabe, querido, às vezes nas conferências nós chegamos até aqui, esse lugar, nós saímos cheios, saímos vibrando, sabe? Mas a unção, quando ela é depositada sobre as nossas vidas, a unção, ela tem um propósito. E se você não se coloca em movimento para cumprir esse propósito, tudo aquilo que você recebeu foi desperdiçado e ficou pelo caminho. Mas quando você se envolve no corpo de Cristo, aquilo que é depositado sobre a sua vida flui de você para quem está à sua volta, e as pessoas começam a experimentar de quem Deus é, através daquilo que Deus tem depositado sobre a sua vida, através da sua personalidade, através do seu jeito, do seu carisma. Aleluia, da forma como você se comunica, com o seu olhar de misericórdia, com a maneira como você dá um abraço, na maneira como você faz pessoas interagirem. Sabe, eu trabalho na decoração. Pode me procurar, gente. Tem gente que não me procura. Pode, eu preciso. Fechando parênteses, eu trabalho na decoração. E existem alguns eventos que costumam ser muito mais trabalhosos que outros. Por exemplo, o evento de casais, porque costuma ser um evento com muitos detalhes. E às vezes eu sou aquela pessoa que, vamos marcar aqui 9 da manhã, e 9 da manhã eu vou dar tudo de mim. Eu estou ali. Mas quando dá 3 da tarde, minha energia vai lá embaixo. Mas às vezes 9 da manhã eu começo a ficar incomodado com aquele irmão que chegou às 9, mas está falando demais. Aí a gente vai ali e faz uma brincadeira, né? Tipo, irmão. Mas aí às vezes quando chega às 3 da tarde e eu estou prostrado ali, naquele ripado, sentado naquela escada, parecendo que um caminhão passou em cima de mim, aquele irmão das 9 da manhã, vem uma força sobre aquele irmão, e ele consegue terminar aquilo que eu comecei. Sabe, querido, Deus depositou alguma coisa sobre você que não vai se realizar se você se isolar. Não vai se realizar se você não quiser estar junto. Eu não sei, meu irmão, o que aconteceu, se foi aqui, se foi em outra igreja, se é algum trauma pessoal de lidar com outras pessoas. Mas, querido, existe algo que Deus depositou sobre a sua vida que precisa se cumprir. E você precisa quebrar hoje toda a barreira
Sabe, eu quero dizer, Deus, Ele não vai te pegar pela mão. Isso precisa ser uma decisão sua. Sair daqui e dizer: eu deixo para trás todo o trauma, eu deixo para trás toda a decepção, tudo aquilo que me prendia, e eu vou me envolver. E eu quero dizer para você, querido, quando você se envolve, você vai provar de coisas que você jamais imaginou. Sabe, tem vezes que a gente chega aqui moído das circunstâncias do dia a dia, e a gente está ali trabalhando, mas vem alguém que chega e fala: Rafael, o que foi? E ali, às vezes, em 10 minutos, 15 minutos durante um serviço, você recebe uma palavra, você recebe um abraço, você recebe uma oração. E aquilo que você talvez não conseguiria romper sozinho, você sai daqui diferente, avivado. Sabe, querido, às vezes a gente só sai de casa porque está numa escala, mas chega nesse lugar e a atmosfera, a unção que flui nesse lugar, e você diz: obrigado, Senhor, porque se fosse por mim mesmo eu nem sairia de casa, mas a unção naquele lugar me alcançou, e o Senhor teve graça e compaixão pela minha vida, e eu recebi exatamente aquilo que eu precisava. Quantas vezes a gente não sai de casa, às vezes arrastado, e naquele dia você recebe uma palavra específica que muda a tua vida. Aleluia, aleluia. Então eu não sei se foi o que fizeram com você ou se foi algo que você fez, porque sim, às vezes a gente comete erros que a gente fica meio acanhado depois. Mas sabe, a Bíblia vai falar sobre Pedro. Jesus, ele vira para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor? Estou parafraseando. Então, Jesus estava ali na ocasião, sendo preso, interrogado. E as pessoas começam: ué, não é você que estava com ele? Eu? E por 3 vezes Pedro nega o Senhor. E o galo canta. Quando o galo canta, os olhos de Jesus alcançaram Pedro. E Pedro percebeu o cumprimento daquilo que Jesus tinha avisado a ele. E a Bíblia vai dizer, em João no capítulo 18, que Pedro, ele chora amargamente. Ele sentiu que ele decepcionou, sentiu que tinha quebrado a confiança de Jesus. Mas em Marcos, no capítulo 16, vai dizer sobre quando Jesus ressuscita e aparece às mulheres. Ele fala assim: avisa aos discípulos e avisa a Pedro. A gente serve a um Senhor que a gente pode até ter negado, mas é como se Ele dissesse: você ainda é importante para mim. Talvez você tenha entrado aqui achando que: Rafael, eu vou ficar de lado. Mas Jesus é como se Ele estivesse hoje te chamando pelo nome, dizendo: não importa o que você fez, não importa se você me negou, não importa se você se comprometeu com algo e depois recuou, se você tropeçou no seu caminho, eu ainda conto com você. Sabe, por várias vezes os discípulos, eles quebraram a confiança ou não se comportaram da maneira que deviam ter se comportado. Mas ainda assim, Jesus não os jogou fora. E às vezes, assim deve ser com a gente também, família de Cristo. Não importa como o nosso irmão se comportou, a gente não joga ninguém fora. Aleluia.
Não importa. Não importa. Se Jesus não joga fora, eu também não vou jogar ninguém fora. O meu olhar, ele deve ser sempre o olhar de misericórdia. Eu não vou negar, querido. Às vezes, quando você está andando com alguém que tem a capacidade de te influenciar, e essas pessoas começam a agir de um modo que não agrada a Deus, a instrução da palavra, de fato, é que a gente deixe a convivência, porque a gente vai evitar a influência dessas pessoas na nossa vida. Mas sabe, querido, às vezes cada pessoa está numa estação, está num tempo de desenvolvimento. E se você sabe que alguém está nesse processo e essa pessoa comete um erro, a gente não joga ninguém fora, a gente ama. A gente encobre o pecado, não no sentido de não, vamos fingir que nada aconteceu. Não é isso. É no sentido de a gente não expõe ninguém porque errou. A gente preserva a vida dos nossos irmãos. Sabe, querido, talvez você tenha cometido, não sei, ou alguém que você conhece cometeu algo muito grave e de repente se afastou do corpo de Cristo. Eu declaro que o Senhor vai trazer pessoas à sua mente agora, para que durante essa semana você ligue para pessoas que estão isoladas do corpo de Cristo. Você vai lembrar, você vai mandar mensagem, e como um canal de Deus, você vai trazer pessoas de volta para a comunhão do corpo. Sabe, querido, o diabo, ele anda ao derredor buscando pessoas a quem ele possa tragar. Sabe, e se você conhece alguém que está sendo presa fácil do diabo porque se isolou da comunhão com o corpo de Cristo, sabe, seja você esse intercessor, alguém que vai quebrar esse ciclo e vai dizer: irmão, vem cá, eu quero andar junto com você, eu quero segurar a sua mão, eu quero te abraçar nesse momento, eu quero estar com você, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia, amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.